Não tem como pensar num café da manhã e não imaginar um pãozinho francês, fresquinho, na mesa, não é não? Pois é, esse pão ganhou o gosto dos brasileiros e se popularizou pelo nosso país. Em cada região ele leva um nome diferente. Aqui em Minas Gerais chamamos de pão de sal. E na sua região, qual o nome que o pão francês leva, hein? Conta pra gente. E é claro que ele merece ter um dia só pra ele, não é não? E esse dia é hoje mesmo, minha gente. Em homenagem ao Dia do Pão Francês, o chefe Léo vai ensinar a fazer um delicioso e crocante pãozinho. Por que se chama francês, Boa chefe? pergunta, Biane. Boa pergunta, Biane. Cadê? Pão francês, muito bem. Olha que história interessante. Lá no tempo da colonização, muitos franceses vieram para o Brasil, né? Enfim, logo após os portugueses. E lá o pão tradicional na França é a baguete, né? Só que aqui naquela época não tinha farinha de trigo. Se fazia muita preparação de farinha de mandioca. A farinha de trigo era muito cara. Depois que a farinha de trigo foi chegando ao Brasil, né? Através dos navios e tudo, aí os franceses começaram a fazer o pão francês, a baguete, só que miniatura, menor. Porque ficava mais barato, usava-se menos farinha, e aí se popularizou como pão francês. E é isso aí, pão francês hoje, todos os lugares, no Brasil inteiro se come pão francês. Olha, você pode ir no Acre, no Amazonas, no Amapá, Macapá, Tocantins, Bahia, qualquer lugar se come o pão francês. A única coisa que muda realmente é o nome. Tem lugar que é pão de sal, no sul se chama cacetinho, aqui se chama pão francês. Enfim, a história é basicamente essa. Gostei. Legal, né? E é isso que nós vamos aprender a fazer E hoje. aí a gente vai aprender a fazer. É um pão francês caseiro, né? Lógico, porque o pão francês ele precisa ser assado numa temperatura altíssima, né? Então, assim, não é uma preparação tão fácil. Ele vai parecer muito um pão francês, podemos dizer assim, Mas tá? nós vamos fazer aquele pãozinho especial. Exatamente. Já é um pão feito em casa, Gostei. já é alguma coisa, né? Boa, gostei. Olha, agradecer o pessoal da farinha também, Martina, muito legal, mandaram um pouco de farinha para eu provar, para eu tentar fazer esse pão aqui, deu super certo, muito obrigado aí, viu, pessoal de Santo André, valeu pelo carinho de vocês aí. Eles nem estão chegando agora no mercado, não tem nem Instagram, mas muito em breve eles vão estar aqui com a gente, com certeza. muito em breve no Santa Receita. Com certeza. Isso aí. Então vamos para os ingredientes. 4 xícaras ou 480 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa ou 12 gramas de açúcar, 1 colher de sopa ou 10 gramas de sal, 1 colher de sopa ou 15 gramas de manteiga, 1 colher de sopa ou 10 gramas de fermento biológico seco, um envelope ou 10 gramas de melhorador de farinha. Isso. Interessante Encontra em qualquer aí. supermercado. E tá escrito melhorador De farinha. O saquinho, gente, é muito parecido com o de fermento. Tá ao lado, tá? Tem a mesma marca. Ele parece um pouco um amido de milho, a textura, tá? Mas ele ajuda demais para você fazer qualquer tipo de preparação de pão. Encontra fácil. Então a gente tem que comprar para melhorar a farinha, mistura. Porque a nossa farinha, Abi, nossa farinha, ela falta potência, a farinha brasileira, né? É diferente das farinhas, por exemplo, a farinha na Argentina é muito melhor do que a nossa. O que é melhor? A moagem lá é diferente da nossa. A gente tem a tradição de ter um tipo de farinha diferente. E ela falta um pouco de potência. Então, o melhorador de farinha ajuda a dar mais potência na farinha. Gostei. 1 xícara mais 1/3 de xícara ou 300 ml de água Brasil. Fácil, né? Fácil. Tudo tranquilo, não tem segredo nenhum. Vocês podem dar uma garrafinha para mim, que eu tô Acho com justo sede. uma água. Você Boa. quer água também? Eu também vou estar querendo. A Biane tem uma aqui. Vamos lá. Tem? Peraí que eu vou pegar pra você. Vou pegar um copinho, Aí, será ó. que tem? Pode pegar esse aí. Um copinho aqui, ó. Vou pegar. Você alcança, Biane? Depende do salto, né? Aí, Acho ó. que aqui não tá tendo um copo assim, tá tendo uma xícara chique aqui, ó. Uma taça. Aê! Deixa eu abrir agora, ó. Pronto. É água boa, viu? Água boa essa, Água né? boa Pronto, aqui, ó. arrasou. Bom, pra gente poder fazer o nosso pãozinho, Abi, a gente vai fazer mais ou menos naquele básico, tá? A primeira preparação básica. Primeiro eu vou diluir um pouquinho do nosso fermento seco, biológico seco, com um pouquinho de água. Lembrando, gente, que a água tem que ser o último a ser colocado na receita. E aos poucos também, porque às vezes... Depende da farinha, né? Depende da farinha, depende de muita coisa, né, Abi? Então, às vezes, sua farinha é um pouco mais seca, um pouquinho mais grossa, vai mais água, menos água, depende muito da farinha, tá? Mas, ó, primeiro passo, a gente dilui aqui todo o nosso fermento.
Pronto. Ah, detalhe, se não tiver o melhorador, se você não conseguir encontrar o melhorador, não tem problema. Dá pra fazer Pode sem. fazer sem o melhorador, tá? É que o melhorador vai ajudar um pouquinho no crescimento, mas dá pra fazer sem também. Talvez não fique com aquela casquinha característica do pão francês, mas vai ser um excelente pão também para você tomar no seu café da tarde. Gostei. Certo? Bom, temos aqui a nossa farinha e agora a gente vai colocando primeiro os ingredientes secos, sabe? Ó, o melhorador eu vou colocar aqui, vou colocar o sal, vou colocar o açúcar. Independente se o pão é doce ou se o pão é salgado, precisa ir açúcar. O açúcar é o que alimenta o fermento, o açúcar é o que faz o desenvolver da massa. O fermento se alimenta do açúcar, solta o gás carbônico ali dentro da massa, e isso faz com que crie-se bolhas ali dentro e a fermentação ocorre. E o sal trava essa fermentação. Se a gente não põe sal na fermentação, fermenta-se demais esse pão, demais mesmo, e ele não vai ficar com um gosto muito bom. Por isso que o sal é importante em todas as receitas de pão. Tanto é... Falei muito rápido agora. Tanto o doce quanto o salgado, tá bom? Precisa ter sempre o sal e o açúcar também. Ó, misturei aqui. Venho com a manteiga. Os ingredientes são super simples, né? Não tem tanto segredo assim não. Ó, e venho com fermentos também. Já diluído em água, tá? Se você for utilizar o fermento fresco, aquele que você encontra nas geladeiras no mercado, né? Que é o fresco, você tem que multiplicar por 3. Se eu estou pedindo aqui 10 gramas de fermento seco, você vai usar 30 gramas do fermento fresco, tá bom? Sempre por 3. Esse de saquinho, ele é mais forte, ele é 3 vezes mais forte do que o outro. Aí eu vou colocando a água aos poucos. Vou colocar uma parte aqui, pronto. E vou começar a sovar essa massa, trabalhar esse pão. Já fica com cheirinho de pão, Já né? fica, não fica? É Nossa. impressionante, eu também acho. Fica muito bom. Essa mistura já da água com o fermento já é o suficiente, né, Abi? Pra deixar esse aroma incrível, né? E fazer pão em casa é bom demais, né? Bom. E tá uma onda de pão aí, muita gente Eu acho que fazendo em casa. começou muito na pandemia, né? Muito, Muita Abi. gente fazendo. Acho Muito. que serviu de distração, né? Do Foi. tempo. Muita gente acabou descobrindo um dom. Muita gente começou a ganhar o dinheirinho, porque Verdade. começou a vender, né? Porque muita gente também ficou desempregado. E aí pegou-se o gosto. Eu acho que nunca as pessoas viram tantas receitas de pão, não é? Com certeza mesmo. Você tem toda a razão. As próprias empresas de farinha e fermento, elas revelaram isso, né? Que o aumento foi absurdo nessa época da pandemia, de fermento, de farinha para pão. Muito legal. E muito curso também, né? Se vendeu muito curso também para fazer pão. Bom, aqui, gente, ó, é simples assim. Tá vendo que massa? Ela já começa a ficar boa, mas para ela ficar bem enxuta, bem bonita, bem lisa, o que você tem que fazer? Você precisa sovar essa massa bastante, por pelo menos uns 10 minutos na mão. Tem que Suadozinho. sovar muito essa massa, ficar ó, com o muque bem forte aí e suando assim como eu estou já. Já tá? dá um calorzinho, Já né? dá um calorzinho. Se você tiver uma maceirinha ou se você tiver uma batedeira com um gancho, pode bater também por volta de uns 5 minutinhos. Um segredo bom do pão francês também é não deixar esse pão esquentar demais a massa. Se você tem uma batedeira, bate devagarzinho, não deixa ela aquecer muito, porque senão a fermentação começa na própria batedeira, tá? Não deixa aquecer muito essa massa. Mas o ideal é você fazer na mão mesmo, já faz sua academia do dia, E hashtag tá pago. Tá pago. É ou não é? Vai ficar com muque. Vai ficar com muito forte. Bom, uma coisa legal do pão francês é que ele passa por uma única fermentação. Ah, é? Não são duas fermentações. É o que você fez, essa massa aqui, misturou bem, deixou ela bem lisinha, bem enxuta. Aí você vai tirar mais ou menos 65 gramas. Para um pão de 50 gramas, que a legislação brasileira obriga você a ter um pão francês de 50 gramas para se vender mais ou menos 50 gramas. Para fazer um pão de 50 gramas, você tem que fazer uma bolinha de mais ou menos 65 gramas. Porque o líquido evapora E ela vai diminuir. e vai diminuir, Aham. o líquido vai embora e acaba dando mais ou menos esse peso de 50 gramas. Então você tem que fazer uma bolinha de 65 gramas, tá? E aí você faz a bolinha, normal. Quer uma aguinha, chefe? Nossa, pois é, menina. Eu tô com a boca calor, seca não tô? também. Eu também tô. Eu tenho aqui, ó. Não Vou deixaram tomar nossas coisinhas hoje aqui? Vou tomar na garrafa. A gente tá aqui, sem aqui, ó. copinho, Aqui, sem ó. aguinha. Bebe aí na garrafa. Porque tá seco aqui. Ah, mas tá quente, não tá? Eu fiquei botando massa aí, Tá a torta até- à direita aí, Tá ó. suane. Bom, depois que a gente faz a bolinha, a gente abre ela um pouquinho assim, ó. E vai fazendo este movimento, Abi. Isso aqui também é muito importante, gente, ó. Presta bem atenção. Você vai jogando pra dentro pra gente poder fortalecer ainda mais a fermentação, Tá.
Faz assim pra dentro. Vai pra dentro, pra fortalecer bem. Faz essa baguetinha aqui e aí você vai colocar dentro de uma assadeira e vai deixar isso aqui fermentando, gente, por pelo menos 3 horas. 3 horas. 3 horas, Mas é uma tá? única fermentação. Mas é uma única fermentação, é isso aí, boa. 3 horas pelo menos. Ele vai triplicar de tamanho. Tá. Vai ficar bem bonitinho, bem fofinho, tá? Mas precisa de pelo menos 3 horas de fermentação para que se desenvolva aquela casquinha boa, para que ele fique parecendo muito com o pão francês, tá? Então, pelo menos 3 horas de fermentação. Combinado? Combinado. Já tem um prontinho aqui, ó. Vamos lá, Pode tem ser? perguntinha? É que eu não tô ouvindo a Andresa Pode. também, ó. Juliana Gonçalves, de São José dos Campos. Boa tarde, Abi e chefe Léo. Tudo bem? Com essa massa, eu posso fazer o pão careca? Que é o pãozinho de leite, será? Eu achei que ela tava me chamando de careca quando eu bati o olho assim. Não, acho que não, sei chefe. Agora você usa na tucap. Pode fazer sim. Pode fazer sim, pode. Pode, você não precisa pra fazer o pão careca é diferente do pão francês, não precisa da casquinha, pode deixar a fermentação menor. Pode Menor. fazer uma fermentação de legal. 1 hora, ou faz a primeira fermentação, como a gente sempre faz aqui, né, da massa completa, de mais ou menos 30 minutos, ou até que ela dobre de tamanho, faz as bolinhas, né, faz o formato do pãozinho que você quer, deixa crescendo mais 30 minutos. Pra fazer o pão, os ingredientes são os mesmos. A única coisa que muda é o tempo de fermentação. Só isso, tá? E a maneira como a gente vai colocar no forno também muda um pouquinho. Combinado? Bom. Aí eu já tenho aqui, esse aqui, eu já tenho fermentadinho, tá vendo, ó? Olha só, ele fica bem, legal. ele triplica de tamanho praticamente, né? Então ele fica bem legal. Aí, Abi, pra gente poder cortar, eu tenho um estiletezinho. Eu comprei um estilete só pra isso, tá? Não é o estilete que eu uso. Que ele corta a unha. Comprei. Não é o estilete que eu corto a unha. Que eu fico ali assim, descascando a unha, não, tá? É o estiletezinho que eu comprei. Mas em casas de panificação, de confeitaria, você encontra um estilete próprio para você cortar pão. Pra pão. Mas o estilete também funciona. Para você que é amador, assim como eu, na hora de fazer um pão, o estilete também dá certo. Legal. Tá? E aí você vai fazer o talhozinho. Você pode fazer 2 talhos assim, ó, como eu fiz o meu. É dar Isso é rasgadinha muito mesmo, importante, né? que é para abrir a pestana que a gente chama. Que é para dar essa casquinha, né? A gente chama de pestana. Ou você pode fazer uma abertura só também, assim, ó. Que ele abre a pestana. Sempre, se você for fazer uma abertura só, sempre na parte lateral do pão. Nunca em cima. Nunca em cima, no sempre meião, na né? parte lateral, assim, tá? Ou se não, você faz 2 vezes, como eu fiz aqui, ó. Pronto. Simples assim. Simples assim. Certo? Certo, Aí, chefe. Abi, a gente vai levar pro forno por aproximadamente 180 graus. O forno tem que estar bem quente, isso é importante também. Vai levar ele por 180 graus, aproximadamente uns 25 minutos. O pão francês que a gente faz na padaria, ele assa por volta de 230, 250 graus. Então ele assa numa temperatura extremamente alta, tá? E o pão francês que a gente faz em padaria também, ele precisa de um vapor. Esse forno de padaria, você consegue injetar um vapor através de um botão, ele injeta vapor dentro do forno e também ajuda a criar casquinha. Mas como é que você vai fazer na sua casa? Vai pegar um borrifador de água, normal, vai deixar ele lá, vai colocar no forno, vai contar uns 5 minutos, abre e borrifa bastante água em cima dele. Bastante água em cima do pão. Sem medo, pode borrifar bastante água. Fecha e deixa ele assando aí, como eu falei pra vocês, mais ou menos uns 25 minutos. Aí ele vai criar aquela casquinha bonita por fora e por dentro vai ficar bem macio. Adorei. Show? Adorei, chefe. Boa. Mas calma que não acabou ainda não, Bia. Vamos pegar aqui uns prontinhos, que eu já tenho aqui, ó. Olha que lindo fica. Aí fica bonita, muito né? Legal, douradinho. né? Olha que bonitinho, ó. Gostei. Madruga tá aí, tá famoso o Madruga, viu? É, né? Tá sendo conhecido como a pipoca do Madruga, fiquei sabendo. Tá famosão, Madruga, viu? Falou pra mim hoje. Famoso. Pô, chefe, todo mundo tá conhecendo agora como a pipoca do Madruga, grande Madruga. Ó, e aí nós temos o pãozinho francês. Ó, Ó, ó a casquinha, cocrantes. a crocância. Aê! Olha aqui, que bonitinho Pode provar? fica, ó. Daqui a pouco, o chefe vai fazer Bacana, um né? momento Vou especial fazer, agora. claro. Agora eu vou fazer o café da manhã e o café da tarde do Paulistão. Ah, coisa boa. Pão na chapa e um pingadinho. O que você acha, Biane? Não precisa mais nada não nessa Mais vida? nada, Biane, Ah, mais nada. Que o quê, minha gente? Mais nada. Que Ó, o quê? manteiguinha, pãozinho na chapa. Nossa, você sabe que eu raramente eu não como muito pão, né? Eu também não como, porque senão eu como todo dia. Eu também. O problema é esse. É porque eu não gosto, não. É porque senão Porque vai senão a gente todo vai querer dia. todo dia, então é todo por isso que eu não dia. como. Mas eu fico aguardando sábado de manhã para poder comer Não pão. é? Eu vou na padaria e peço esse pãozinho. É maravilhoso, que é gente. muito bom, cara. É muito, muito bom. Umas coisas simples são boas, né? É um pão com manteiga, incrível. café.
É Pra bom mim tá demais. ótimo. É bom demais. Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos ver se dá pra. Depois a gente come, cada um come uma banda. Ah, é, né? E tá tudo certo. E eu Mas vou gosto, pôr aqui, ó. pão pra mim é igual quando a gente gosta muito de uma comida e vai deixando mais gostoso pro final. Ah, é. A parte mais fininha é a que eu mais gosto. Então, às bom, vezes eu né? começo pela outra, aí eu dobro a parte mais fininha, Boa. que é a mais gostosa, e vou comendo devagar, entendeu? Cada um tem uma mania pra comer pão, né? Sabe o que eu faço? Olha que maluquice. Quando eu faço na chapinha assim, eu tiro todo o miolo assadinho deste canto, como a casca, depois eu como o Come o miolo, miolo, que é é. muito bom. É muito É bom gostoso, mesmo. é muito gostoso. Bom, ó, aí, gente, aí é simples, né? Pãozinho na chapa, ó. Olha aqui. Não, e o que cheirinho? coisa linda. Ai, coisa maravilhosa. Boa. Vamos pegar esse aqui também, vamos ver como é que tá. Eita, que tá bonito, hein, Biane? Nossa, eu adoro cheiro. Um Olha. cheiro bom demais. É bom, né? Aqui, ó. Ai, ai, ai. Pão na Esse também chapas. super É quente. maravilhoso. Tá bem quentinho aqui, então é rápido. Ó, que delícia. E tem também, claro, Café com leite? café com Pingado? leite, né, Biane? Claro, né, Biane? Aqui, ó. Aê, Brasil! Aí. Pingadinho. Cafezinho com leite pra gente tomar o nosso chá da tarde. Pronto. Gente, que maravilhoso. Aí, ó, pra você. Você pode dar um mais torradinho? Claro. Aqui, ó. Esse e esse Já que aqui nós pra estamos aqui, a você, gente vai ó. pedindo, né? Claro, tá na mão, ó. Foi. Ai, meu Deus. Divirta-se, Biane. Espero que você goste. Ai, Porque ai, ai. foi feito de coração, Brasil. Ó, foi desafiada a fazer esse pãozinho aqui, hein? Gente, que delícia. Ah, uma coisa que eu gosto também, ó, é fazer isso aqui, ó. Daquela chuchadinha no café com leite, ó. Como eu gosto disso. Nossa, que delícia. Falei. Vou dobrar ele assim, esmigalhar. É bom demais, né? Parece muito pão francês, não parece? O gosto é o mesmo. Muito bom. Muito bom. Ó. Tá sensacional isso aqui. Que, hein? Uma casquinha. Fica tão crocantinho. Eu vou te falar, ele olhando, ele parece diferente. É. Comendo, ele tem o mesmo gosto do pão Tem o francês. mesmo gosto do pão francês, isso aí. Maravilhoso. Muito bom. Você de casa, não esquece de mandar mensagem, né? Manda pra gente. O que não pode faltar no seu café? Isso. É. Não vai mandar foto? Manda o que não pode faltar no seu café. Pãozinho de queijo, também é bom. Eu Bolinho. amo. Nossa, que tá Uma maravilhoso. batata.